Pessoal, hoje para o primeiro programa a gente está aqui com o Pablo Costa, assistente técnico do Franca, um grande treinador aí, e a gente vai bater um pouco o papo falando sobre detecção de talentos e também como que essa detecção de talentos envolve scout, análise e alguns outros fatores que a gente nem imagina. E aí, Pablo, tudo bem? Tudo jóia, Vitor. Prazer estar participando, obrigado. Parabéns pela iniciativa de sempre que tiver a gente puder engrandecer aí as análises e o conhecimento da nossa modalidade que a gente tanto ama é sempre muito bom. Então, um grande prazer estar participando com vocês e espero contribuir um pouquinho aí e a gente ter um papo legal hoje. Com certeza. Bom, para começar, Pablo, eu acho que é legal você se apresentar. Quem é o Pablo? Como é que você começou no basquete? Da onde veio essa paixão pelo basquete? Eu sou, apesar de muita gente achar que eu sou francano, eu sou nascido em Florianópolis, Santa Catarina, né? Mas eu vim cedo para cá, para Franca, meus pais vieram, então eu passei a infância toda aqui e fui formado nas categorias de base. Então, como todo francano, que eu me sinto também um francano de coração, a gente vai com essa paixão que é o primeiro esporte da cidade, que é o basquete. E trabalhei, tive alguns grandes professores, né? E dentre eles um grande professor e hoje um amigo, conselheiro, que foi o Aldo, do basquete de Franca técnico, e que eu comecei a treinar e me encantei, me apaixonei pela modalidade. Então fui formado nas categorias de base, cheguei à equipe profissional, fiz parte do elenco do adulto por 3 anos, sendo aquele eu brincava ali no time dos 30, né? Que a gente entrava quando estava 30 na frente, 30 atrás, ou na zica, faltando 30 segundos, né? Mas joguei aqui, depois fui para minha carreira como atleta, joguei em vários clubes aí, de muitos clubes no Rio. No Rio eu só não joguei nos grandes ali, só não joguei no Botafogo, joguei Fluminense, Vasco, Flamengo e Tijuca. Em São Paulo tive algumas passagens também em alguns clubes e depois de várias cirurgias no joelho, aí tive 7 cirurgias nos 2 joelhos, Ô, louco, você pediu 2 músicas no Fantástico já. várias. E aí eu recebi um convite, estava terminando a minha última recuperação, sempre fazia as recuperações aqui em Franca, e aí o Paulão, né, pai do Léo Mendel, que falecido hoje, me fez um convite para se eu ia continuar jogando ou se eu queria integrar a comissão técnica, e também o Hélio estava atrás de mais um ajudante, tal, um assistente. E aí eu decidi ficar e começar essa carreira e me apaixonei por formar atletas, né? Então isso também fez parte da minha profissão, ter uma visibilidade de poder continuar dentro da quadra, que é onde eu tinha vivido minha vida inteira. Então me sinto abençoado de poder hoje estar nessa função, estar ajudando os meninos, estar na equipe profissional também que eu gosto muito. E aí começou minha carreira. Em 2007 eu comecei esse trabalho, em 2010 eu comecei a dirigir a primeira equipe, já no projeto do SESI, que tinha começado com algumas categorias, né? E aí a gente começou com o Sub-17, Sub-16, junto com o Niltinho. Dentro desse processo todo, nesse mesmo ano aí, foi tudo muito rápido para mim, assim, como técnico também. Eu tinha jogado com o Hélio Rubens aqui em Franca e depois quando eu fui atleta do Vasco também. Um grande mestre para mim também, um grande exemplo, um cara que passa muitos conceitos e muitas coisas interessantes e que a gente leva até hoje. Então, eu acho que essa benção que eu tive e rapidamente primeiro ano meu recebi convite para dirigir a seleção paulista já em 2010. Dirigi a seleção por quatro campeonatos brasileiros. Depois recebi o convite para dirigir a seleção brasileira, sub-17, sub-18. Estava até recordando outro dia com o Jorginho aí, que foi atleta nessa época também. A gente estava lembrando de algumas histórias e tal. Bacana. Então, faz parte desse processo. E depois, como assistente técnico, dentro da minha formação, eu fiquei como assistente nas 13 temporadas do NBB, dentre elas
algumas com Hélio Rubens, depois o Lula veio para Franca, fiquei 1 temporada e meia com o Lula, mudei para Macaé e fui assistente do Léo, que hoje é o técnico do Minas, meu irmão, que a gente fez um projeto lá que foi também muito, muito bacana para mim, como pessoa, como família, e como aprendizado também estar junto com ele. E agora retornei, estou nessas 3 para a 4ª temporada junto com o Elinho aí nesse processo de assistente. E eu acho que me sinto abençoado por ter tantas pessoas de qualidade sempre junto, engrandecendo aí meu conhecimento, aumentando meu conhecimento com essa troca. E então isso também me ajuda muito, me preparando para algum possível voo aí algum dia como head coach. É aquela velha história, né? Ninguém se faz sozinho. Deu para perceber bem o quanto que você, além de você se esforçar, óbvio, que tem que ter o esforço pessoal, o quanto que outras pessoas fizeram parte dessa formação e também ajudaram você a se formar e evoluindo cada vez mais e se tornar um excelente assistente técnico e quem sabe, como você mesmo já falou, um potencial head coach aí no futuro. E até aproveitando esse gancho, por que eu falei isso? Em Macaé, principalmente, acho que apareceu para muita gente com aquele elenco que você e o Léo montaram, um elenco de jogadores, entre aspas, desconhecidos para a grande maioria, sim, mas que surtiu muito efeito, que teve muita qualidade dentro da quadra. Eu lembro desse time jogando, era um time rápido pra caramba em transição, mas também que quando percebia que o jogo não estava naquela velocidade, que não era um jogo de muitas posses, ele sabia se adaptar bem. Vocês conseguiam fazer os ajustes certos. Então, assim, a minha pergunta qual que é como foi essa produção para vocês começarem a captar talentos para trazer? Porque vocês tinham um orçamento muito provavelmente mais limitado do que os grandes clubes, que os outros clubes que vocês enfrentavam diretamente, provavelmente, mas que vocês conseguiram, com esse orçamento, olhando pontos-chave, trazer atletas que coubessem dentro desse estilo de jogo que vocês queriam montar. A gente, em Macaé, nós tivemos o primeiro momento, que foi assim, uma tentativa de montar um time grande. Isso estrategicamente não foi legal, porque faltou recurso depois e a gente entrou em algumas dívidas. Então, nós tivemos que depois fazer um projeto diferente. E o nosso orçamento, com certeza, em todos os outros campeonatos, era o mais limitado, era o mais baixo, né? Uhum. E a gente tinha que se reinventar, né? E criar mecanismos de análise um pouquinho diferentes do que a gente faz hoje aqui, por exemplo, no SESI Franca Basquete. Lá, qual que era a ideia? Que a gente tivesse, visualizasse dentro do mercado prospectos interessantes, né, e pessoas, jogadores com um perfil, primeiro lugar, que enquadrasse com a nossa ideia de jogo, mas que não tivesse num bom momento. Então, por quê? Porque a gente não tinha boas propostas e se tivessem 2 times interessados naquele jogador, com certeza não seria proposta ia ser melhor. Então, assim, a gente tinha que ter esse olhar no primeiro momento, assim, com jogadores que estavam em baixa, mas que a gente analisava e falava, não, ele não fez uma boa temporada, mas ele tem uma projeção, isso aqui se enquadra no nosso sistema, e a gente ia moldando o time nesse sentido. Além de fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa e no mercado estrangeiro. Então, no nosso sistema de jogo, era muito importante a função do armador, que fosse um cara mais agressivo, que fosse um cara que tivesse uma qualidade boa. E aí, nesse quesito, a gente tinha que ter uma análise para trazer um jogador com essa função e de um preço barato. Então, a gente escolhia jogadores com as características, depois de uma análise, depois íamos muito a fundo, assim, para conhecer a pessoa, com muita tentativa de muitos contatos. Então, assim, trazer esse jogador era uma pesquisa muito profunda, para que a gente não errasse tanto na qualidade quanto no perfil e no caráter do jogador. Então, era essa ideia e que a gente conseguisse montar. E aí, após isso,
após ter dado certo nesses primeiros momentos, ficou mais fácil, porque os jogadores começaram a ver também que ali, mesmo que eles estavam em baixa, mas todos os jogadores jogavam uma temporada e estavam saindo mais valorizados para os outros clubes. Então, estavam fazendo bons contratos depois. Então, eles entendiam que também ali tinha um bom trabalho, tinha uma estrutura boa para você sobreviver aquela temporada, não ia ter um dinheiro muito grande, mas que dali a projeção poderia ser muito boa. Então, facilitou depois também a gente poder ajustar alguns outros jogadores um pouquinho em outra situação, porque eles também visualizavam uma melhora. E isso aconteceu com vários deles, assim, a gente se sente grato, feliz, porque compraram a ideia, se esforçaram pra caramba, era muito trabalho, mas ao mesmo tempo era gratificante no final da temporada ter que montar um outro time, a gente brincava isso, de novo, vamos começar do zero, mas vendo aqueles atletas saindo com uma projeção melhor. Então foi bem bacana isso. A equipe acabou virando meio que uma vitrine no final das contas, né? Eu vejo isso também, e vários jogadores falam isso, né? Depois tive até a oportunidade de trabalhar com o André Góes aqui, a gente até brincou, agora outra realidade, né? Porque assim, foi bem bacana, mas assim, foi um cara que comprou a ideia, estava num momento que precisava de uma oportunidade, então veio para lá, o sobrinho dele estava jogando no time, então foi para morar junto com o sobrinho naquele momento e tal, e saiu de lá com um bom contrato no Vitória. E assim, podemos falar de vários outros jogadores que a gente ficou muito feliz assim, de ter feito parte desse projeto. Além de assim, ter sido uma honra muito grande, assim, essas madrugadas e noites junto com meu irmão, que era um sonho nosso aí também, trabalhar junto, e foi muito bacana ter esses momentos. Até seguindo nessa linha que você falou de saber do caráter do jogador e também de como esse projeto foi importante pessoalmente para você e para o Léo também, né? Só um adendo aqui, quem não sabe, o Léo Costa, treinador do Minas, é irmão do Pablo. Eu acho que pouca gente que vai ouvir isso não sabe, mas é sempre bom avisar, né? Sempre vai aparecer alguém desavisado. Então, essa parte interpessoal era muito importante também, porque vocês exigiam demais dos atletas e essa parte é bem importante. Queria que você falasse um pouquinho de como que vocês avaliam isso. A gente fala muito e falava muito com o Léo isso, às vezes lá a gente não tinha tanto esse poder de escolha, hoje com o Elinho a gente bate muito nessa tecla, né? A gente abre mão, às vezes, isso os jovens também, os atletas novos, a gente sempre fala para eles isso aqui na formação. Pense em como você vai trazer coisas boas, né? O que você vai trazer de produtividade, como você vai ser proativo, porque essa parte hoje eu vejo como fundamental para a formação de um grupo. Não adianta você ter só... pelo menos da forma que a gente trabalha, né? Tem várias formas de trabalhar e não falando que é certo ou errado. Na forma que eu acredito, e a gente trabalha aqui em Franca também, trabalhei assim com o Léo e com o Elinho, essa parte é muito importante, porque as relações são muito importantes para nós, o dia a dia ser prazeroso é muito importante. Então, porque o título vem depois de um processo de vários momentos de trabalho, às vezes não só de uma temporada. Se esse processo não for prazeroso, ele torna aquela conquista no final muito frágil, né? Muito, muito ruim, porque você passou aqueles dias e dias, putz, vou para o treino, aquele desgaste, as relações ruins, os jogadores não comprando a ideia. Então, assim, essa parte é a principal hoje. Às vezes a gente brinca, e o jogador X? Cara, esse cara vai me tirar 2 noites de sono quando ele ganhar o jogo do nosso time. Uma do dia que perdeu, talvez a outra. Talvez na nossa equipe ele tiraria 360 noites de sono nossa. E eu não quero pagar esse preço. Sim. Então a gente fala muito sobre isso, essas relações são muito importantes hoje. A forma como ele
traz positividade nas ações, na relação com outro jogador, na saber produzir para o time e ser um jogador que a gente fala muito sobre isso, ser um jogador que contagia, né? Contagia o companheiro uma atitude melhor, contagia o grupo para melhorar, contagia a torcida com a energia que ele traz. Então ele é um jogador contagiante. E o jogador do outro lado que põe esse peso, a gente fala que é um jogador que contamina. E aí é um jogador diferente, que aí ele já traz aquela negatividade, então contamina de forma ruim assim, o grupo e aí traz coisas ruins. Eu acho que isso cada vez mais tem feito muita diferença nas escolhas de todos os treinadores. Entendi. Até aproveitando de novo, como eu te falei, eu sou o rei dos ganchos, assim, se deixar eu brincando uma coisa na outra. A gente viaja aí, é bom. Porque você na beira da quadra, você e agora o Elinho, são caras muito energéticos na beira da quadra. Vocês vibram muito, vocês pulam muito, mostram muito. Eu gosto, como você pega a prancheta, na empolgação ali, você já começa a desenhar alguma coisa já para mostrar pro Elinho, e aí o Elinho já berra com alguém. E isso eu vejo que vocês gostam nos atletas que vocês têm, justamente porque você falou, é uma coisa mais contagiante, uma coisa mais explosiva, mas mais visceral também, que é muito bacana. E como você consegue equilibrar isso, dessa coisa mais visceral, e ao mesmo tempo que você tem que parar e falar, não, pera, eu preciso ser um pouco mais racional nesse momento do jogo, preciso pensar em algum... Vou dar um exemplo. Nossa, o nosso bloqueio não tá saindo direito, mas aonde a gente tá errando? Qual que é a posição que a gente tá errando? Se tá sendo fora de timing, se o jogador com a bola tá fazendo algum movimento errado, assim. Eu acho que a gente vibra, a gente tem essa parte de ser legal quando dá certo uma jogada boa, aquilo que a gente treinou, aquilo que a gente projetou, mas ao mesmo tempo nós temos que estar serenos, né? Com o olhar de análise e de ajuste do jogo, porque o basquete é minuto a minuto, segundo a segundo, na verdade, ações. Então você precisa estar o tempo todo atento para que você faça ajustes, que você tenha a serenidade de saber o momento de trocar, tenha a tranquilidade e consiga ter essa troca, né? Então, assim, foi muito, muito legal essa minha experiência com o Léo, né? E às vezes eu até brinco por ser irmão mais velho, apesar de todo mundo falar que parece o contrário, mais novo, né? Mas eu sou o irmão mais velho e às vezes eu passava o ponto porque do assistente técnico. Então, assim, tem a liberdade toda, tal, mas às vezes você transpõe pela liberdade que você tem de família ali, de relação. Então, às vezes até isso, eu falo que até eram falhas às vezes, né? De tomar uma falta técnica no momento que não podia e tal, e porque reclamava e tinha uma liberdade a mais. E hoje com o Elinho, assim, eu tenho essa mesma relação de liberdade, de produção, de tudo que ele... Putz, é um cara muito aberto para isso, me dá muita liberdade para trabalhar no dia a dia, então isso me deixa sempre motivado, assim como era com o Léo. E tento limitar essa parte como aprendizado que eu tive em Macaé, assim, de não passar do ponto, mas ao mesmo tempo municiar de informações, né? Eu brinco que o assistente ele não pode pensar igual o técnico, senão ele não estaria ali. Então você vai perder seu emprego rápido, né? Então você precisa que você traga coisas para o técnico, que você complemente ele e entenda. Então você vai ter que se moldar pelo estilo do técnico, não tanto pelo seu estilo. E você municiá-lo de informações. E o cuidado e a percepção de você ser assistente, não ser insistente, né? Então, porque às vezes a sua opinião não vai, se você começa, aí você deixa o técnico um pouco fora, então você tem que ter o time e o equilíbrio dessa relação e a confiança também do treinador, que eu acho que foi bacana e eu sempre tive com as pessoas que eu trabalhei. Isso é legal. Até explicando um pouco para o pessoal, por que eu fiz essa pergunta. Eu, como analista, a gente tem uma visão muito mais fria do jogo. A gente olha o jogo pelo jogo.
Então, a gente acaba virando o braço direito do assistente técnico. Porque Sim. a gente joga informação pra caramba, ele vai filtrar aquilo com o que ele já tem na cabeça para ver o que faz sentido passar para frente e o que não faz. Só que muitas vezes, cara, é muito difícil você ali na beira da quadra. Eu particularmente, eu ficava com o computador meio que por dois motivos. Primeiro, para coletar dado, e segundo, era meio que um escudo para eu não deixar transpassar muita energia, porque você acaba se contagiando, não tem jeito, por mais frio que você seja. Sim. E por que isso? Às vezes o assistente, ele é o cara que é o filtro. Você que vai saber o que faz sentido passar, o que não faz sentido passar para o técnico, e muitas vezes é o que o técnico vai falar uma coisa, vai vir informação de jogador de outra, e tudo isso aí vai estar acontecendo no meio do jogo, e você tem que estar filtrando tudo isso e ainda olhando para o jogo, né? Porque você ainda tem que estar vendo o que está acontecendo, afinal. Com isso, eu queria saber mais você, Pablo Costa, o que você gosta de quando você traz um jogador, e aí falando bem de aspectos de quadra mesmo, você gosta de trazer algum tipo específico de jogador? Você gosta de ter um modelo de jogo que se encaixe com os jogadores ou jogadores que se encaixem com o seu modelo de jogo? Assim? Eu gosto, quando a gente pensa na montagem do time, eu gosto do quebra-cabeça, assim, eu acho que é muito legal. A gente traz, assim, sempre no final da temporada uma análise e a gente faz uma lista de jogadores. Tá. E aí é o bacana, porque você faz uma lista de jogadores que te interessam pelo perfil, mas não dá para você seguir uma linha reta, assim, e falar assim, então é esse. Não. É esse. Se for esse, agora então tem que ser aquele, pelas características. Mas então dá para trazer... Não, esses dois juntos. Então, é uma sensação de quando você está formando o time, pensando no que você projetou, nas correções de uma temporada para outra, que são importantes, o que faltou naquela temporada, nossa, putz, aquele ano a gente perdeu, ou não encaixou, não foi legal, faltou isso aqui. Então, aí a gente vai atrás de um jogador com aquele perfil que possa contribuir com aquelas situações que a gente queria, e vai tentando montar o quebra-cabeça, e vai tentando montar uma situação de ajustes um com o outro. Então, eu posso até dizer, eu tenho um armador em Macaé, lá na época, que era importante eu ter, por exemplo, a gente teve o Jamal, que era aquilo que eu falei, extremamente agressivo. Kendall Anthony, depois teve o Barnes, são jogadores que a gente trouxe como primeira experiência para o Brasil. Então, ótimo. Então, meu segundo armador, eu não podia ter um cara agressivo também, vamos dizer assim, o Iago, ali com as características. Então, a gente, na época, precisava de um cara que era mais controlador, que conseguia ajustar o jogo, que era mais calmo, que punha o time para armar. E assim você vai moldando. Esse é só um exemplo, assim. Então, eu gosto de ir moldando. E eu acho que pós isso, a gente consegue fazer os ajustes da parte tática, né? Então, agora nós conseguimos montar o time, nós temos isso de bom, aí a gente senta, o Elinho, e vamos conversando, porque as peças encaixaram. Esse ano a gente conseguiu novamente, né? 2 temporadas atrás nós tínhamos também conseguido trazer um elenco da cara que a gente queria, do jeito que a gente queria. Essa temporada a gente montou também novamente, com esse perfil, e agora a gente vai ajustando, né? Taticamente, agora eu preciso disso aqui para esse jogador, essa bola é interessante aqui, dentro do nosso sistema, que a gente tem um sistema também que a gente já faz há um tempo e a gente gosta muito dele, e é um sistema vencedor, é um sistema que nos ajuda, então nos dá respaldo, mas a tática não pode atrapalhar a individualidade. Ao mesmo que a individualidade não pode se sobrepor também exclusivamente sobre a tática. Então, esse é o gostoso. Assim. Então, quando a gente traz um jogador, vamos pensar num jogador. Primeiro, perfil que a gente não abre mão, dentro e fora da quadra. Depois,
qualidades técnicas e físicas, né? Então, assim, hoje o jogo está muito físico, se vai sustentar uma temporada, se o jogador vai aguentar o ritmo. Nós trabalhamos muito, nós treinamos muito. É um perfil francano, o Elinho foi criado pelo pai dele, o Hélio treinava muito, então está no nosso DNA também, na nossa formação, ter uma carga de trabalho pesada. Então, a gente também precisa de um jogador físico que vai aguentar isso. E aí a gente vai ajustando as qualidades técnicas, ajustando, né? Então, um exemplo agora, a gente tem jogadores jovens que vão subindo, a gente já tem esse perfil, então que tipo de jogador que vai fazer não atrapalhar o time já que está montado, não atrapalhar a subida dos jovens e a oportunidade para eles. Então, não é tão fácil quanto imaginam as escolhas, assim, né? Pelo que você falou, é bem um quebra-cabeça multifatorial, né? São Sim. muitos fatores que você tem que levar em conta e ainda ser a certeza que vai dar certo. Essa é a Sei, pior parte. tá longe da gente poder apostar coisas valiosas, né? Exato. Pensando em análise, a gente tem exatamente esse termo, que é uma análise multifatorial, que você pega vários fatores diferentes, coloca dentro do mesmo balaio de gato, e o que vai sair é dentro de um sistema. Pode sair exatamente o que você esperava, pode sair 100 vezes o que você esperava, pode sair X dividido por 100. Pode ser um negócio que ninguém nem tinha pensado. Então, um desses fatores que eu até achei interessante que você falou, do DNA da equipe. Isso parece que é uma coisa que é um pouco determinante também para você trazer o jogador. Não só acho que pela parte física, né? Também um pouco pela parte técnico-tática. Como é que é se adaptar? Você já está há muito tempo em Franca, então isso é um pouco mais fácil. Você jogou aí, você convive com esse DNA há muito tempo. Mas na época que você foi para Macaé, como é que foi adaptar isso em um outro cenário, num ambiente bem diferente, assim, e ao mesmo tempo pensando que o time tinha que jogar? Lá em Macaé, especificamente, a gente também fazia parte da gestão. Então, isso, por um lado, nos tomava muito tempo, mas também nos dava essa tranquilidade de ter autonomia nas tomadas de decisões. Então, isso facilitava bastante também, né? Eu acho que quando você está numa entidade em que você tem a sua função determinada e você tem aquele seu aspecto, tem lados positivos e negativos sempre, né? Mas aí você fica mais no seu redor. Hoje a minha função de assistente técnico, então eu não posso transpassar muito. Posso dar opinião, posso colaborar com alguma coisa, posso entender muita coisa também, que eu acho que me deu muito isso, de entender algumas tomadas de decisões, algumas realidades por parte de diretoria, por parte de supervisão, que é por já ter vivido do outro lado, né? Mas lá a gente tinha essa tomada de decisão mais clara, a gente tinha bastante autonomia também para isso, facilitava, e a gente conseguia colocar no processo muito das coisas que a gente tinha vivenciado. Então, o SESI tinha me trazido muita expertise nisso aí. O SESI é uma entidade que trabalha muito sério o esporte, com uma visão educacional integrada junto ao esporte. Então, a gente, para Macaé, nós levei muito dessa ideia, né, também junto com meu irmão, que a gente chama aqui de pedagogia do exemplo, dos projetos sociais, estar integrado, não entender que não vale a pena só a equipe adulta, se você não... O investimento é muito alto para você não disseminar isso numa cidade, de fazer as coisas acontecerem. Então, em Macaé, a gente tinha o projeto Basquete na Praça, que até antes da pandemia ainda sobrevivia. A entidade ainda está viva, ainda tem as coisas, mas pela pandemia a gente deu uma pausa. Mas a gente tinha as categorias de base, nós tínhamos basquete, cadeira de rodas e tinha uma equipe profissional. E o atleta, quando ia para lá, entendia que ele tinha todo esse processo que eu tinha aprendido aqui no SES de pedagogia do exemplo, e que a gente faz bastante isso aqui hoje com as equipes e os atletas de formação, que eles precisam passar esse amor pelo esporte, encantar os alunos. Então, a gente faz isso no SESI hoje com os alunos, né, e eu levei isso
para lá junto com o meu irmão, que já tinha isso lá em Macaé há muito tempo, já projetos sociais, e a gente foi engrandecendo isso até o ponto de ganharmos o primeiro título de projeto social da Liga Nacional de Basquete. Quando eles deram esse prêmio no primeiro ano, foi Macaé que venceu. Por estar enraizado, o atleta ir lá, ele tinha que ir fazer palestras, ele tinha que ir na praça, encantar o garoto para jogar basquete. Diferente de Franca, o Lucas Dias, ele é conhecido, né? Lá em Macaé, ele era só um cara grande, né? Então, assim, a gente precisava que a cidade entendesse esse processo, a gente fizesse parte do dia a dia da cidade. E nos últimos anos, teve um ano que eu estava voltando com o Léo, dificuldade financeira e tal, e meu irmão é meio visionário para algumas coisas. Assim. Um dia nós estávamos em São Paulo, aí ele, vamos lá na 25 de março, tal, vamos lá. Aí entramos numa loja, aí tal, falou, como é que... E a gente bancava muita parte dessas coisas que era nós mesmos. Sim. Aí ele entramos numa loja de esportes, ele, pô, quanto custa uma bola de basquete? Tal? E se eu levar 10 bolas? E se eu levar 50 bolas? Aí o cara foi baixando o preço. Eu falei, Léo, mas beleza. E se eu levar 100 bolas? Eu falei, Léo, beleza, mas você quer saber 100 bolas para quê? Nós vamos comprar 100 bolas como, né? Aí ele, e se eu levar 300 bolas? Aí o cara, faça um preço assim para você, beleza, vamos levar, vamos comprar, tá? E falando comigo, ele falou, Pablo, deixa eu te falar, cara, nós estamos com um projeto social, as crianças precisam ter bola, senão ninguém joga basquete e tal, então nós precisamos fazer assim, aula na quadra, faz um sorteio e dá uma bola, faz não sei o que, dá uma bola, e vai no jogo e dá uma bola, as pessoas precisam ganhar bola para ir para a quadra, na praça, jogar e começar o negócio. Falei, pô, legal, visão diferente. Cara, e no último ano nós estávamos mandando um dia, era umas 10h30 da noite, um frio. A gente sai lá em Macaé, é difícil fazer frio, mas a gente estava saindo, voltando depois de algumas reuniões que a gente teve. Cara, a gente chegou numa praça, tinha uns 7, 8 meninos jogando basquete, nossa, e a gente vendo aquelas bolas ali. Então arrepiou a gente. Por esse sentido, a gente estava numa cidade que não tinha cultura do basquete e hoje a cidade tem o basquete já, muito fruto desse trabalho de formiguinha. Aqui em Franca é diferente, então a gente tem essa cultura, já faz isso tudo, o atleta vem sabendo do que vai fazer, de tudo que vai ter que repassar para os jogadores, para a sociedade, para as escolas do SESI, a gente viaja, vamos jogar em Mogi, pô, tem um evento em Mogi no dia do jogo, cara, nós vamos jogar à noite, faz parte do processo, nós vamos lá na escola, conversar com as crianças, encantar aquelas crianças para que elas tenham mais produtividade de basquete, então isso eu acho que é importante a gente entender que a gente precisa devolver para o esporte tudo que ele nos dá. E nos projetos a gente faz questão disso. O SESI faz isso, lá em Macaé a gente fez isso também, e acho que por isso que a cultura do basquete ficou muito bacana. Até aproveitando o gancho, o Léo Mendel me falou isso, muito provavelmente ele pegou de alguém aí de Franca, mas ele falou que tudo que você der para o basquete, ele te dá em dobro. E isso mostra bem essa cara, assim. Eu vou citar o Léo porque foi ele que me falou. Não sei se essa frase tem outro dono, mas o esporte em geral, a gente fala do basquete porque é a modalidade que a gente está inserido, mas o esporte em geral, ele costuma te cobrar muito. O esporte ele é egoísta, né? Ele quer tudo para ele. Só que ao mesmo tempo ele te dá um retorno, e quando a gente fala retorno é longe de ser financeiro, é um retorno social mesmo, muito grande. Ele é uma ferramenta bem fundamental de educação também e de entretenimento. A gente não pode esquecer que às vezes a pessoa simplesmente quer se divertir durante umas 2 horas ali, ela pega uma bola de basquete e vai lá arremessar. Por que não? E vai brincar. E isso você está falando, dentro do que eu acredito como crença também de vida, a gente tem uma visão, a gente é notado, né? Não os grandes ídolos do esporte, eles têm uma notoriedade muito grande, então eles têm também uma responsabilidade moral, até social, maior do que financeira, né? De poder devolver tudo isso que você falou, assim, muitas vezes é financeira também, você pode fazer essa contribuição, mas mais do que isso, é uma atenção, você muda a vida de uma criança, de um abraço, com uma atenção, com um autógrafo, com uma fotografia, então tem que ter esse olhar, esse cuidado, porque acho que é fundamental.
E aí vamos naquele perfil que a gente falou de escolher o jogador. Exatamente. Se eu trago um jogador que não tem esse perfil, que perdeu o jogo, não sai esbravejando, não tem a paciência para conversar com a criança que está ali na quadra, e aí a gente joga por terra toda a ideia de um projeto e toda a imagem que a gente passa de um projeto para todos os parceiros, patrocinadores que estão inseridos naquilo, né? Porque a gente também vende um produto. Então, acho que os jogadores, a comissão técnica faz parte desse produto. O que adianta, às vezes, o cara entregar 20 pontos por jogo, entregar tudo que você precisa na quadra, mas ele, fora dela, ele ser um exemplo ruim, ele acaba causando mais problema. E em geral, assim, não é regra, mas uma visão de fora, não costuma dar muito certo a longo prazo. Isso daí... Eu prefiro não pagar esse preço. Exatamente. Eu prefiro não... O seu estômago... Posso morder minha língua para frente algum dia, algum momento, mas assim, eu acho que dentro do que eu acredito como esporte, como dia a dia, como trabalho, como grupo, eu não gosto. Mas eu acho somos exigentes, né? Somos muito exigentes, eu particularmente sou duro, sou exigente e tal, mas eu acho que no final é sempre para o bem. A gente sabe que é o bem querer, e essa relação tem que ser muito, muito boa, assim, né? Para o dia a dia valer a pena. Mas é uma palavra que você falou muito, é o processo. É o processo, é o processo. Às vezes, esporadicamente, um cara assim ou uma filosofia assim vai dar certo. Mas isso vai ser uma minoria. Isso não vai ser um negócio que no longo prazo, que replicando, você acaba conseguindo ter frutos muitas vezes. Você teve experiência em Franca, foi para Macaé, voltou para Franca, e nos dois lugares deu certo. Então, Sim. assim, alguma coisa certa você está fazendo. Eu acho que é o grupo de pessoas, né? Assim, eu acho que eu também participo, como eu falei, a gente, lógico, tem a valorização de cada trabalho, mas eu acho que quando o grupo e as pessoas ao redor, tanto os que estão diretamente ligados e os fora também de quadra que estão ligados, eles também são importantes nisso aí, né? O extra-quadra faz muita diferença. Você ter uma estrutura boa, saber que você tem uma viagem legal, estruturada, que a sua parte de centro de treinamento, hoje nós temos um centro de treinamento assim, fantástico, que isso facilita demais a nossa vida no dia a dia de trabalho, né? O investimento nesse aspecto. Talvez te limite a trazer um jogador a mais numa temporada, mas aí esse investimento te dura para sempre e você também consegue fazer a formação sua ficar melhor. Então, são alguns olhares assim que são importantes também nesse processo que a gente está dizendo. E um título não se constrói da noite para o dia. Às vezes acontece, né? Você impôs o dinheiro e já ganha o campeonato. Tudo bem, mas eu acho que não é uma lógica, e vários clubes também se estruturam e fazem para ganhar o campeonato. Mas construindo essa ligação assim devagarzinho, você vai conseguindo deixar o projeto mais sólido sempre. E essa solidez é muito importante, não só no longo prazo, como no sabor do título. Você já falou isso. O sabor do título fica diferente quando você construiu tudo aquilo. É que nem construir uma casa, né? Quando você constrói ela, vê ela subindo e tudo mais, tem um sabor diferente, né? Ela fica mais gostosa. Foi aquilo que você fez no dia a dia, com certeza foi ótimo. Esse é um diferencial mesmo, Vitor. Isso aí faz muita diferença. Agora, indo um pouquinho para a quadra, Pablo. Eu queria saber, eu vi que você falou muito de posição e também falou muito de função. Pensando assim, são coisas complementares, mas que ao mesmo tempo elas podem entrar em conflito. Vou dar um exemplo atual, vai. Você está aí com o Jorginho agora na equipe do Franca. O Jorginho, ele é, em teoria, um armador, mas que ele consegue defensivamente fazer várias funções, pelo tamanho e força física e velocidade que ele tem. E também, no ataque, ele pode jogar sem a bola. Então, assim, ele pode exercer muitas funções e sair um pouquinho dessa posição.
eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga o basquete hoje, como essa diferença entre posição e função pode influenciar na quadra, como um jogador de uma posição pode exercer várias funções e coisas assim. Vitor, ótima pergunta, muito bacana, porque isso faz assim a gente pensar em todo o nosso processo que a gente trabalha aqui em Franca, em toda essa linha de formação, né? Niltinho, Zezinho, os técnicos da base todos, a gente sempre se reúne mais o Elinho. Hoje nós estamos em 4 profissionais, mas já tivemos mais, né? Jamil, Jonathan. Então teve um corpo maior, com a pandemia a gente teve uma redução. Mas a gente sempre teve muito alinhado nesse trabalho. E hoje a gente acredita muito nesse processo, por quê? Porque a gente consegue fazer algumas coisas inovadoras. Como o caso, hoje a gente tem um grupo que a gente chama de Grupo 2 aqui em Franca. A gente meio que, esses garotos que fazem parte desse Grupo 2, a gente chama de Grupo 2 porque tá perto do adulto, é o segundo grupo. Uhum. E não interessa a idade. Então, nós temos garotos de 15 a 19 anos. Tanto é que na LDB, o nosso time é um dos mais jovens do campeonato. A nossa média de idade é 17 anos e pouco. Tá ali batendo com os times que estão, tipo, os times B da competição. Sim. Porque esse grupo 2 é o que vai para a LDB. E por que isso? Porque a gente põe os garotos, os prospectos nossos de 15, 16, 17, 19 anos treinando juntos. Esse trabalho fica comigo mais direcionado. E eles jogam também nas categorias, então eles têm uma carga menor na categoria e uma maior nesse grupo, que são 15, 16 atletas ali. Para quê? Para que a gente consiga formar jogadores mais versáteis, e acho que o jogo exige isso. Então, jogadores que podem jogar de frente, que conseguem jogar de costas, é o que você falou hoje do Jorginho, como ele facilita um sistema, qualquer tipo de sistema e qualquer treinador. Um cara que ele pode trocar, ele pode marcar o pivô, ele marca o lateral, então você fica com muita versatilidade no seu sistema, no seu jogo, com esse tipo de jogador. Então é isso que a gente tem esse olhar. Então que o jogador jogue em mais de uma função, faça mais de uma posição, que ele consiga jogar junto com outros jogadores, e isso facilita também na formação, né? Um exemplo que a gente hoje, quando o Lucas veio para cá, na nossa reunião individual que a gente faz, ele falava, qual que é a sua principal característica? Minha principal é o meu arremesso de 3. Às vezes eu jogo ali, eu gosto, minha principal bola, mas eu jogo às vezes ali embaixo da cesta. Aí o Elinho falou, às vezes, quando você ia para lá, você dava embrulho no meu estômago. E é uma coisa que a gente começou a incentivar nele. E hoje a gente vê que ele é um dos jogadores que tem mais qualidade de jogo interno. Talvez numa análise do Lucas, você vai falar não mais só do chute de 3, tira o chute de 3 dele, cuidado quando ele cai no poste baixo. E, então, assim, isso faz parte da formação e que a gente tenta fazer isso com os jogadores. Então, às vezes ele não pode ser um armador, mas tem ótimo jogo de costas. E aí isso dificultava. O São Paulo próprio que você trabalhou, eles tinham um sistema de vários momentos a bola entrar, seja com o Jorginho, seja até com o Dawkins, às vezes a bola entrava, para dali sair uma situação favorável. E isso por quê? Porque o jogador tinha qualidade de jogar de costas também, não só os pivôs. E a mesma coisa para os grandes, que tenham qualidade para driblar e sair driblando. Eu falo muito, por exemplo, para um dos nossos prospectos aqui do Márcio, a melhora do drible dele, que é necessária, porque ele tem versatilidade para sair driblando. E aí, se ele consegue pegar um rebote de defesa, se ele não tem um primeiro passe rápido e ele consegue dar 2, 3 dribles em velocidade, ele é o cara que vai puxar o contra-ataque. Então, a gente já tirou aquela situação que é exclusiva de passa para o armador levar a bola. Então, a gente tem inserido isso nos nossos trabalhos, isso também desde lá de cedo. Então, um exemplo de um exercício, vamos dizer assim, um exercício simples, nós vamos jogar 3 contra 3. E aí eu ponho uma regra simples. O seguinte, quem levar a bola, quem pegar o rebote, tem que passar o meio da quadra com a bola. Tá. Beleza, é uma regra, única regra do exercício, tá bom. O que eu tô fazendo? Que os meus pivôs, que são normalmente os que são maiores e que vão pegar esse rebote, vão ter que sair driblando e vão ter que passar o meio da quadra driblando. Então, eu estou desenvolvendo nele uma característica que eu acho importante para quando ele chegar no adulto e ter,
já trabalhando ele desde lá de cedo. E essa versatilidade nos jogadores, assim, e quando chegam a gente faz algumas propostas de trabalho para esse desenvolvimento, eu acho que é muito bacana. Então, uma análise prévia do jogador, igual foi o caso do Lucas, ó, você vai jogar no poste baixo. Então, ele saiu de uma função de lateral, que era o que ele sentia mais confortável, para se tornar um dos 4 mais efetivos do Brasil, assim, hoje, principalmente na parte ofensiva. E ao mesmo tempo, com esse desenvolvimento, não deixou as qualidades externas dele. Eu acho que é isso. Eu até brincava com o Lucão, assim, a gente treinava o Lucão, a gente dava treino para ele, eu dava treino individual para ele com o time adulto, quando ele estava aqui 15, 16 anos. Mas o Hélio não gostava muito, assim, que ele trabalhasse bolas externas, tal, na época, assim, ele queria que ele trabalhasse mais o gancho. Então a gente falava assim, a gente tinha o horário que o Hélio pedia para a gente trabalhar antes, a gente tinha a nossa carga antes, mas a gente trabalhava um pouco, a gente chegava um pouquinho antes para trabalhar o drible, o arremesso e tal, e aí então a gente fala, beleza, nós vamos seguir essa carga, mas vamos fazer algumas coisinhas extras, assim, nesse sentido, de driblar, de sair, eu acho que isso também vai contribuindo com o desenvolvimento do jogador para ficar mais completo. E aí, quanto mais completo, mais difícil, né? Exatamente. Bem mais difícil. Até aproveitando, eu trabalhei com o Lucas Dias em 2015, quando ele estava no Pinheiros. Ele é magrelo, comprido. Foi o ano da LDB que eles ganharam, e é exatamente isso que ele falou. Ele era um jogador que ficava muito mais externo, mesmo sendo alto. Ele era um cara que tinha aquele catch and shoot mais difícil de marcar, porque é um puta de um pirulão de 2,6 metros, comprido. Sim. E como ele desenvolveu esse fade away dele de uns tempos, jogando ali no poste baixo, recebendo a bola, e quando marcava esse fade away, como ele cortava para dentro, usava um jogo de pés ali, um jab step, alguma coisa para conseguir soltar essa bola. E o Lucão, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no passado, né? Então, ver quanto que ele evoluiu, quanto que ele... Evoluiu muito essa última temporada. Cara, e não só o catch and shoot. Ele se arriscou ali, colocar uma bolinha para baixo, um drible diferente. Sim, e é bom quando o jogador vai ganhando essa confiança, né? E vai inserindo isso no jogo dele hoje, né? Eu falo, é muito, muito legal. Algumas coisas da nossa vida fazem muita diferença. O César me proporcionou uma ida para a Espanha em 2013. E eu acompanhei não só as equipes adultas, mas as formativas também. Eu passei pelo Barcelona, pelo Real Madrid, pelo Estudiantes, pelo Badalona e fui para Sevilha. E aí participei dos treinos da base, de tudo. E eu vi assim quanto efetivo tinha que ser os trabalhos e quanto eles direcionavam alguns atletas de prospectos, até mesmo essa ideia desse grupo 2 aí, de ter esses meninos, como eles direcionavam e potencializavam assim, mais carga para os garotos que tinham capacidade para receber. E uma ida com a seleção brasileira para a Euroliga, também que a gente jogou com um time da Sérvia, foi impressionante. Impressionante. Então ali a gente saiu e o André Germano estava comigo nessa seleção, e se eu não me engano, o Eran também foi comigo. O Eran do Paulistano. Isso. Ele era meu assistente e o André era o coordenador das seleções. Cara, a gente falou assim, o que nós estamos... A diferença técnica que tava os jogadores da Europa, da Sérvia, os caras todos grandes, batendo bola, driblavam, você não sabia quem era armador, quem era pivô, os caras fazendo tudo, joga de frente, joga de costas, um nível tático muito... A gente falou, cara, vamos... Eu falei, para mim, Pablo Costa, que lá foi uma diferença na formação. Eu falei, cara, eu não estou preparando os meus jogadores para esse nível de jogo, então eu estou errando em alguma coisa. Meu tipo de treino, minha forma de olhar o jogo mudou completamente depois daquilo lá. Nós fomos para lá sem treinar, porque a CBB não tinha recurso, foi uma puta de uma oportunidade que surgiu e a gente foi assim com a cara e a coragem, sabíamos que ia apanhar depois. O Vanderlei foi muito correto e muito 10 em tudo que falou e que a gente fez em conjunto.
E a gente sabia que a gente não ia poder treinar, a gente tinha que ir, mas surgiu essa oportunidade e a gente abraçou. Vamos para ter essa experiência. E foi muito boa para todos os jogadores que estavam ali, porque para mim, na comissão, foi diferencial para minha carreira. Isso é muito importante, essa troca, né? A gente não pode ficar preso aqui, né? Não só digo em torneios, mas em experiências. Às vezes falta, a gente vê um pouco esse período que a CBB teve suspensão de seleções de base, o quanto que essa falta de jogadores do Brasil jogarem contra outros tipos de jogador fez falta, às vezes, na formação. Eles não tiveram oportunidade, por exemplo, você teve, de levar os meninos, de ter essa vivência. É gritante isso, Vitor, é gritante. É necessário para formar um jogador de alto nível que ele tenha experiência, mais jogos e experiência internacional. O Jorginho falou até para mim, cara, a gente não classificou para o Mundial essa geração, a gente teve alguns problemas físicos também, de lesões, e, por exemplo, o Wesley Senna, que era o pivô, ele quebrou o tornozelo, o Barbieri teve uma lesão nas costas, que tinha jogado muito bem o Mundial Sub-19, não pôde ir. Então a gente teve algumas baixas, mas o principal ainda daria para a gente ter chegado. Mas o principal era a experiência internacional. E a gente foi adquirindo isso com essas bagagens, e depois nós tivemos um torneio já desclassificado para... Não fomos para o Mundial. Passou um tempo, nós tínhamos um torneio que era o Nike Global Challenge, que a gente foi para os Estados Unidos. Cara, o time jogou muito bem. E o Jorginho até falou, cara, você viu, a gente preparou, a Copa América preparou a gente para o Nike Global Challenge. Se tivesse se divertido, talvez a gente tivesse chegado numa outra condição. E é verdade isso, porque a experiência vai te trazendo novas bagagens e tudo, e lá até que o Jorginho despertou o interesse dos estrangeiros americanos, tal, de olhar para ele, para a NBA. Então faz parte da formação, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar também para isso. A Liga tem feito algumas experiências com os times campeões, joga com o time da Argentina e tal, mas ainda é muito pouco. A gente precisa levar esses meninos para fora, para vivenciar, até para eles terem uma noção da realidade e participar da formação deles. Eu sou muito defensor desse negócio do processo, muito por ter uma formação como analista, né? Se eu não defendesse esse processo, eu ia ser louco, mas essa ideia de processo de longo prazo, de você dar estímulos diferentes para tanto comissão técnica, preparador físico, atleta, fisioterapeuta, nós mesmos da análise, a gente precisa ir por aí, pesquisar, ver coisa nova. E eu vejo muito isso, eu estudei muito desse processo da França, os processos da França, do INSEP, que é o instituto que eles têm lá de desenvolvimento de jogadores. E a gente tem aqui, hoje em dia, alguns polos de desenvolvimento. Franca é um deles, no Sul tem bastante coisa acontecendo, São Paulo, de maneira geral, tem bastante coisa acontecendo. Eu queria só, para a gente já também encaminhar para o final, que já estamos com quase uma hora aí de programa, que você desse assim, uma visão sua do quanto que poderia ser mais benéfico essas trocas até mesmo internamente. Por que eu falo isso? Na França, eles têm um programa, o basquete em específico, eles trocam muito entre cidades, províncias e estados, porque tem locais que são mais afastados, eles têm algumas diferenças geopolíticas que dão alguns problemas para eles, tem território francês que está aqui perto do Brasil, tem território francês espalhado no mundo inteiro. Só que ainda assim eles têm essa visão de desenvolvimento de atleta e captação desses lugares para levar para a sede. Então, o quanto que essa troca intermunicipal, por assim dizer, interestadual, poderia ajudar na nossa formação tanto de atletas quanto de profissionais do basquete, assim? Eu sou totalmente a favor, né? E eu acho que a gente tem que disseminar, né? Ir presencialmente para esses polos, os técnicos, parcerias, tudo que a gente puder fazer para que a gente consiga dar visão. Internamente aqui, por exemplo,
O atleta passar por vários treinadores diferentes, com perfis diferentes, ajuda ele na formação. Então, um exemplo simples, o Niltinho é um cara muito tranquilo, muito calmo, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. É um perfil diferente do meu, então ele é um mais paizão, um cara que cobra também, mas ele é mais tranquilo, os meninos se sentem mais à vontade, é um perfil. Eu sou um cara mais que cobra muito, mais, tá o tempo inteiro exigindo uma outro tipo de perfil. Isso ajuda na formação, porque o jogador está se preparando para as duas coisas, sabe tomar uma bronca mais dura, sabe. Então, eu acho que é isso. E quando você põe para fora também. Então, os processos também têm o seu objetivo e a sua capacidade de administrar. Então, é importante também a gente saber. Um exemplo nosso aqui do Didi. O Didi teve importante formação no Espírito Santo. Sim. Foi muito importante para a formação dele. Participou de seleções estaduais, teve os treinadores dele, os técnicos dos projetos deles. Mas ele desenvolveu até aquele ponto, chegou no limite do desenvolvimento dele lá, aquele projeto teve o papel dele. Depois ele veio para a Franca, foi uma transferência estadual, veio para um outro projeto. E aí ele conseguiu se desenvolver e chegou na NBA. Talvez, às vezes, a vaidade, a dificuldade da relação dos treinadores e das equipes de entender alguns processos de mudança são benéficos para a formação do jogador e são benéficos para o desenvolvimento. Então, não é o grande comendo pequeno, é o pequeno tendo um papel importante até aquele ponto e outro projeto podendo contribuir de outra forma para a sequência, né? Então, talvez se o Didi tivesse ficado no Espírito Santo, não tivesse chegado na NBA, a gente nunca vai saber, mas eu acho que faz parte dessa escadinha. E o respeito dos treinadores, dos projetos, com os projetos mais podendo contribuir de outras formas, não só sugar aquilo. Eu vi muito isso na Espanha. Então a gente não pode só sugar isso. Tem que ser uma troca, aquele clube formador. E o Brasil teria que desenvolver algum projeto que valorizasse esse projeto, não só na parte moral, na parte financeira, que sustentasse. Existem projetos na Espanha hoje que são sustentados pela formação de atletas. Os estudiantes, o Badalona, eles investem na formação de atleta porque aquilo traz frutos não só morais de formação, mas financeiros também. O atleta que é formado lá, ele devolve para o clube algumas coisas que possibilitam aquele projeto continuar vivo, formando outros jogadores. E ele tem aquela visão para aquele lado. Então, eu vejo essa necessidade aqui no Brasil, que a gente consiga estruturar também isso, né, para que a gente não perca isso, e que tenha essa troca sempre. E aí você vai valorizar. E um outro ponto, quando que eu costumo devaneio também, como você falou, que eu acho que isso vai ser uma valorização muito grande para os nossos profissionais. Porque hoje, infelizmente, os recursos estão todos mais para cima. Sim. Então, o técnico, ele dentro da formação, hoje ainda tem uma falsa ilusão de que o técnico vencedor é que, de repente, vai subindo de categoria e tal. Não acredito que seja uma cobrança dos clubes em termos de resultado, mas que exija isso. O técnico foi mandado embora porque não ganhou o sub-12. Não acredito que tenha isso. Mas eu vejo que também crescer e chegar lá em cima é importante para o treinador, porque lá também está mais recurso, dinheiro. E a partir do momento que você valorizar essa formação e conseguir dar números financeiros para isso, você vai conseguir valorizar todos os profissionais bem no lugar certo. Então, aquele técnico tem um perfil de formador para trabalhar no 15. Ele não precisa querer ir para o 19, porque ele vai ganhar bem ali no 15, a entidade vai entender isso, porque se ele fizer um bom trabalho ali, ele vai trazer frutos, formar um jogador que vai entrar recurso para o clube. Então, não precisa ter esse olhar já tanto de mudança. E essa valorização de todos os projetos, essa troca, eu acho que é muito bacana também, Vitor. Eu até queria, seguindo, aproveitando o Rei dos Ganchos aqui, para falar do quanto que é legal ouvir isso. A ideia do projeto surgiu comigo conversando com o Felipe, porque na análise você tem que ver muitas coisas. A gente pega informação da preparação física, da nutrição, do fisioterapeuta,
e aí da parte técnica e tática, e além tem que processar tudo isso e criar uma informação. Então a ideia do projeto do podcast foi exatamente essa. Eu consegui conversar com pessoas que estão dentro do processo também. E a gente ter várias visões diferentes. E você falando isso aí me mostrou algumas coisas que às vezes a gente não pensa. Vou dar um exemplo aqui, aproveitando o gancho do treinador de sub-15. Um treinador de sub-15, às vezes, o cara só quer ser treinador de sub-15. É uma categoria que ele se dá bem. E se ele fosse valorizado, ele ia melhorar dentro daquela categoria. Ele ia se especializar ainda mais naquilo. O trabalho dele ficaria ainda melhor. Você conseguiria gerar mais atletas de qualidade por causa desse processo de formação. E às vezes é uma coisa que a gente não pensa. É uma coisa que a gente sempre acha que o técnico quer sempre ir para o alto nível, que ele sempre quer ser treinador de adulto, competitivo a todo custo e tudo mais. E às vezes não é isso. E é o perfil e a vontade, né? É o que a gente falou. Eu amo formar jogador, como você está falando. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu amo formar jogador, eu amo estar junto com o treinador. A preparação do jogo, a gente troca muita ideia também por isso, porque a análise me encanta muito, saber analisar vários aspectos, o perfil do outro treinador, o perfil da outra equipe, os números todos, né? Isso aí é muito bacana. E a pessoa está feliz onde ela está. Então, assim, não tem esse olhar de que, o Pablo... Não, eu acho que vai surgir um dia uma oportunidade, vai ser um momento de eu ser treinador, e isso, eu estou me preparando para isso. Mas eu não tenho essa pressa e você está feliz onde você está, né? Então, eu acho que e aí você produz mais, você tem essa condição de estar mais tranquilo para suas tomadas de decisão, não ter pressionado por outras coisas. Então, eu acho que isso é fundamental para todos os treinadores e que as entidades tenham essa tranquilidade para colocar as pessoas no lugar correto delas, elas estarem felizes ali, o clube está feliz e o técnico de basquete ser mais remunerado, né? Melhor remunerado aonde ele estiver, né? Não ter essa parte. Mas nós vamos chegar lá. E com certeza. como a gente fala, os analistas também, como você está falando, eu acho que hoje é uma ferramenta fundamental. Ainda não são todos os clubes que têm o olhar para essa figura, para esse profissional, mas eu vejo na formação, no profissional também, como uma coisa essencial aí, se a gente for pensar no crescimento do basquete como um todo, inclusive brasileiro. Nós estamos chegando. Vai lá. Pablo, eu queria agradecer demais mesmo hoje o seu tempo. Abriu espaço aí para, se você quiser divulgar rede social. Eu acho que tem uma live com você daqui 2 dias também, na quinta-feira, se eu não me engano, eu vi em algum lugar aí. Amanhã eu tenho uma live num camp que é muito legal, uns caras muito bacanas ali, que é a Bolha Brasil, e são os caras, assim, eles estão revolucionando, né? O Anderson vão fazer um camp o ano passado tinham 5 esportes, e esse ano são 15 modalidades. Eles vão para aquele camp NR lá perto de Campos do Jordão, ali, que é um acampamento muito bacana com estrutura, e eles estão revolucionando. Então, eu tenho uma live que eu devo fazer uma participação lá de treinamentos lá com eles, que eu fui ano passado, foi muito bacana, e tem amanhã. Mas é isso, cara, para falar de basquete é fácil. A minha esposa sempre reclama, brinca comigo. Fala, cara, você tá no seu parquinho de diversões, você não quer nem voltar para casa, tal. Então, a gente ama falar do esporte, tá junto sempre que precisar, eu tô à disposição. Boa, então amanhã, dia 18 de agosto, você vai estar lá na live. Sabe o horário? É dia 19. Amanhã eu tô com Pinheiros. Amanhã está na quadra. Amanhã estamos contra o Pinheiros. Então, dia 19. Boa. Às 19 horas. Boa, às 19. Rede social, @pablo.costa.basquete no Instagram. É isso. Então, pessoal, segue lá. Não sou muito de acessar. Põe as coisas mais profissionais lá. Mas é isso aí.
Ah, mas é bom, o pessoal vê o que você tá fazendo aí também. Sim. Beleza, então. Pablo, obrigadão. Parabéns Obrigadão, ao Felipe, viu? Parabéns ao canal, parabéns para vocês e sucesso aí nessa nova empreitada aí e que a gente se vê na quadra em breve aí de novo. Boa, valeu, obrigadão, Pablo. Valeu.